Como é bom sabermos que Ele de fato nos ama. É bom nos sentirmos amados. Aquiete seu coração. Continue na dependência de Deus, permitindo que Ele continue falando no mais profundo do seu coração. Não sei se as crianças estarão saindo agora, as crianças pequenas, se dirigindo para o seu momento de culto. Crianças até 6 anos, é isto? Crianças que idade podem descer. Curve a sua cabeça por um instante, por favor. 3 anos, menos, a mais. Eu não sei a linguagem de Libras. Eu sei que a cidade está dormindo, viu, Diamantino? Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Eu gostaria nesta noite de ministrar a palavra que Deus tem colocado no meu coração, dividi-la com você. Eu tenho aprendido ao longo desses anos que Deus é educado. Ele fala conosco à medida que nós nos calamos. Que a gente silencia um pouco a nossa alma agitada, quem sabe. Quando a gente silencia aquele grito, porque talvez estejamos nós empavorados, em pavor de alma, quem sabe. Aquiete o seu coração. Deixe que o Espírito Santo fale com você. Meu Deus e meu Pai, antes de ministrar esta palavra, ó Deus, eu peço nesta noite que o Senhor, Pai, venha de encontro à necessidade de cada irmão, de cada irmã. Tu conheces, ó Deus, a aflição de alma de cada um. Tu sabes, meu Deus, as incertezas. Nós não conseguimos enxergar, meu Deus, o que está lá dentro do coração do teu povo. Mas o Senhor consegue. O Senhor sonda. O Senhor conhece. O Senhor esquadrinha cada coração. E é por isso, ó Deus amado, que neste momento nós clamamos, ó Deus, que o Senhor, em o nome de Jesus, venha falar conosco de maneira clara, direta, objetiva, para que nós não saiamos daqui, Senhor Deus, como adentramos. Aliás, nem poderíamos, porque o Senhor já tem falado conosco. O Senhor já tem manifestado graça, poder e misericórdia neste lugar. Mas ainda, meu Deus, há algo que o Senhor quer revelar nesta noite. Há algo que o Senhor quer descortinar nesta noite. Há algo que o Senhor quer falar, ó Deus, à tua igreja nesta noite. Por isso nós nos aquietamos, silenciamos-nos agora, Pai, pois queremos ouvir a tua palavra e recebê-la de bom grado, e recebê-la com prazer, e armazená-la no mais profundo do nosso coração, sabedores de que ela vem com propósito. E nós suplicamos, Senhor, que o Senhor vá inquietando o nosso coração no sentido de aguçar, ó Deus, aos nossos ouvidos, nosso coração, a sermos receptivos àquilo que vamos ouvir nesta noite. Pedimos, meu Deus, Senhor, não permita que nada e ninguém tire, Pai Santo, a nossa concentração. Que tire, meu Deus, o intuito do aprendizado da Tua palavra nesta noite. Fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17. Esse texto, ele está dentro de um contexto maior. E nós iremos compreender, à medida em que nós entenderemos o porquê Paulo toma essa atitude de, antes de descer para Cesareia, chamar os presbíteros de Éfeso, em Mileto,
para falar-lhes ao coração. Está escrito Atos 20, 17 ao versículo 24, o seguinte: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Até aqui, meus irmãos, para que possamos compreender o que Deus quer nos falar nesta noite. Esse texto, a princípio, ele merece uma atenção no âmbito de liderança, mas em instâncias seguintes, aplicadas e compreendidas no âmbito da igreja como um todo, vale a pena, meus irmãos, pensarmos juntos, e é sobre isso que quero partilhar com os irmãos, sobre prioridades da caminhada. Prioridades da caminhada. Que caminhada é esta? Todos nós entendemos, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, recebendo como seu Senhor e o seu Salvador, você dali por diante inicia uma jornada, uma caminhada. Paulo, quando escreveu a sua epístola aos Filipenses 1:9, 1:6, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A partir dali, então começa uma jornada, uma caminhada. E nesta jornada com Deus, naturalmente, muitas coisas acontecem. Algumas estradas, meus irmãos, que iremos percorrer serão estradas íngremes, difíceis. Estradas estas, meus irmãos, que vão talvez nos desestimular. Aliás, quando nós olhamos para o ensino neotestamentário, sobretudo aquilo que Jesus falou acerca de caminho estreito, de porta estreita, logo ficamos reticentes quanto aos perigos, aquilo que vamos enfrentar adiante. Mas nós entendemos que nessa jornada nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele vai conosco, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos guiando, Ele vai aplanando as nossas veredas, fazendo-nos enxergar de que por mais que seja difícil a caminhada, vale a pena, porque nós estamos caminhando para o céu, estamos indo para a glória eterna. E é sobre isso, meus irmãos, sobre as prioridades que Paulo vai tratar com aqueles líderes, as quais ele chamou para dar algumas instruções essas que servem para todos nós nos dias atuais.
Vivemos em um período, meus irmãos, de descomprometimento, em que as pessoas temem se comprometer com o Senhor. Elas preferem lidar com uma relação, digamos, acometida de inúmeras falhas, de abismos, uma relação fragilizada com Deus, mediante as relações deste mundo atual. São relações fracassadas, relações barateadas por tantas atitudes que muitas vezes nos desanimam em relação à nossa vivência com Deus. Mas quando o assunto, meus irmãos, é este relacionamento com Deus, nós devemos levar com muita seriedade e com serenidade, porque nós entendemos que a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas contra o inferno, segundo Paulo, segundo os principados e potestades do ar. Portanto, nesta caminhada, precisamos estar solidificados, firmados, na certeza que estamos caminhando para o céu. É hora, meus irmãos, de firmar os nossos passos mediante a um comprometimento ainda maior com Deus e a sua preciosa palavra. Éfeso, meus irmãos, foi uma cidade marcada por um avivamento extraordinário. Quando o evangelho chegou ali, confrontou toda uma estrutura religiosa. Para quem gosta um pouco de história, vai se lembrar que era exatamente na cidade de Éfeso que existia um dos templos mais imponentes, uma estrutura religiosa grandiosa naqueles dias, aonde a deusa Diana era a deusa venerada, adorada pelos Éfesos daquela cidade. Os moradores daquela cidade tinham um prazer, tinham um zelo muito grande por esta deusa. Lhe prestavam naturalmente culto de adoração e tributava a ela honras e glórias. Mas quando o evangelho chegou ali, meus irmãos, o evangelho pôde modificar aquela estrutura, porque as pessoas entenderam o real sentido da palavra do Senhor e elas se lançaram pela fé e atenderam a palavra do Senhor, de maneira que Paulo ficou pouco tempo nessa cidade, mas o suficiente para formar uma igreja forte, uma igreja sólida, uma igreja comprometida com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porém, Paulo se preocupava que aqueles irmãos, à medida em que fossem avançando nesta caminhada, sofressem alguns danos este que poderia colocar em xeque esta caminhada. Portanto, todos nós precisamos ser precavidos, homens e mulheres precavidos nesta caminhada. E quando nós nos referimos a essa prevenção, é necessário, meus irmãos, eu diria imprescindível, eu diria imexível, inegociável, um comprometimento ainda mais ousado, ainda mais profundo com os ideais do Senhor. Nós compreendemos, entendemos e não temos absoluta, meus irmãos, dúvida ao dizer que Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Eu pergunto, como você está? Como está a sua caminhada? Como está a sua fé nesta caminhada? Ela está fria? Ela está desaparecendo aos poucos? É preciso firmar, porque logo, logo Cristo vai se manifestar. Vem buscar a sua igreja. E você é igreja do Senhor, você é noiva do Senhor. Aqueça-se com o fogo do Espírito Santo. Renove a sua fé, robusteça a sua fé, canalize a sua fé na presença gloriosa do Senhor, porque, irmãos, estamos às portas do glorioso encontro nos ares com o Senhor.
Não titubie, não vacile, é tempo de firmar os nossos passos na caminhada com o Senhor. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo está preocupado. Que não somente aquela liderança, mas consequentemente aquela igreja se perdesse na caminhada. E quando é que alguém se perde na caminhada? Quando deixa de priorizar a Deus. Quando deixa de dar prioridade àquilo que merece toda a nossa atenção. Estamos construindo, meus irmãos, a nossa vida espiritual. Cada detalhe é importante nesta construção. Nesta caminhada marcada por tantos acidentes e incidentes, precisamos nós arregalar os olhos, e eu me refiro ao aspecto espiritual naturalmente. Eu me refiro aos cuidados que devemos ter nesta caminhada para que nós não sejamos iludidos com alguns atalhos, ou quem sabe com atrativos que nos apareçam nesta nossa caminhada. É tempo de estarmos caminhando sim, mas firmado na palavra, firmado nos ideais de Deus, firmados na palavra do Senhor, porque é dela que vem certamente as diretrizes para que a cada passo o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Eu tenho dito, meus irmãos, que Paulo, ele não apenas era um fundador de igrejas, mas ele se preocupava com as igrejas. E quando o Espírito Santo inquietava, ele escrevia. Ele desafiava aquelas igrejas. Ele estimulava aqueles irmãos. Eu pergunto, se Paulo escrevesse uma carta para esta igreja hoje, o que ele diria? Nas cartas, ele geralmente saudava os irmãos com a graça e a paz. Ele iria saudar esta igreja com a graça e a paz, favor de Deus e paz que excede todo entendimento, paz esta obtida na pessoa bendita de Cristo Jesus. Como ele introduziria esta carta se referindo a nós como igreja? O Espírito Santo iria naturalmente revelar a ele coisa que nós não podemos o fazer. Mas se você fosse, e você é de fato a igreja, individualizando agora, que carta você iria receber? Seria uma carta de admoestação? Seria uma epístola de cunho desafiador, consolador? Eu diria que a epístola, ou a carta que chegaria até você, que chegaria até mim, que chegaria talvez até nós, não seria, meus irmãos, uma daquelas cartas cheias de, digamos, meus irmãos, cheias de altos e baixos. Paulo era muito direto no seu parecer. E que parecer Paulo daria a seu respeito? Aí fica a pergunta: como é que você está? Se Paulo escrevesse uma carta para mim, o que Paulo iria dizer? Eu vou dizer algumas coisas que talvez sirva para você. Ele diria: Pastor Cícero, firme-se na minha palavra, porque eu sei que a luta é grande, mas também sei que a vitória é maior. Sei que as adversidades são tremendas, sei do seu choro, sei das tuas preocupações, mas sei também do teu zelo e do desejo de acertar. E Paulo, lá pelas tantas, talvez puxaria minha orelha num ponto ou no outro, porque todos nós merecemos ajustes. E se esta carta ela fosse expandida e fosse lida publicamente, uma carta para esta igreja, Paulo iria sinteticamente e, no entanto, abranger uma preocupação primária: compromisso. Compromisso.
precisamos de mais compromisso. Compromisso primeiro com Deus. Compromisso com a igreja local. Compromisso com a palavra, com a vida devocional. Se era uma coisa que Paulo não tinha o menor constrangimento, era de chamar esta igreja, é de chamar as igrejas a um santo compromisso. Tem gente que tem medo de se comprometer, porque sabe que compromisso é coisa séria. E vejam, meus irmãos, que nós não temos absolutamente nenhuma, mas nenhuma motivação além do que esta que Paulo nos dá aqui, de um santo compromisso com o Senhor. Voltando para o texto, Paulo então chamou aqueles presbíteros, aqueles líderes. E ele vai nos falar de 4 compromissos que ele, Paulo, demonstrou enquanto esteve com eles. Se Paulo está dizendo, olha, esses compromissos que eram as minhas prioridades, eu gostaria que vocês também evidenciassem estes compromissos. Então é tempo de comprometer-se com o Senhor. É tempo de priorizar as coisas de Deus. Primeiro compromisso, dos versículos 18 e 19. Dê uma olhada para a Bíblia aí. Compromisso com viver piedoso. Pois Paulo diz: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Olha só, não foi de tempos em tempos, não foi em tempos esporádicos, em todo o tempo. Paulo não vestiu capa, Paulo não colocou carapuças, Paulo não mudou para agradar. Paulo simplesmente se apresenta com autenticidade. Eu sou o que sou. E Paulo diz ainda: desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda o que, irmãos? Humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Quer dizer, Paulo está dizendo que tinha um compromisso, meus irmãos, com o viver piedoso. A nossa relação com o viver piedoso deve servir de testemunho a todos. A fé sempre está presente na vida de bons cristãos. Nossa relação com o viver piedoso se demonstrará pelo serviço em humildade, na visão de Paulo. Nossa relação com o viver piedoso nos proporcionará muitas vezes momentos de lágrimas. O viver piedoso vai acarretar automaticamente em choros, em perseguições. E nós fomos chamados, fomos desafiados a viver, meus irmãos, esta vida piedosa. Este viver piedoso em todo o tempo. Somos a igreja do Senhor. E Paulo está dizendo: meus irmãos, vocês mesmos são testemunhas acerca do meu viver, que eu não tive outra intenção a não ser demonstrar-lhes que a vida cristã, comprometida com a vida de Deus, é uma vida marcada por uma vida piedosa. Crentes piedosos, homens e mulheres de um santo comportamento. Quem tem compromisso com Deus demonstra através do seu proceder. E Paulo, automaticamente, ele deixa muito claro de que a sua vida era exatamente aquela que aqueles líderes, irmãos, liderados e líderes, viram e ouviram da sua parte. Meus irmãos, aqui para nós, será que ainda hemos nós vivido uma vida de piedade?
viver uma vida piedosa. Crentes piedosos são crentes marcados. Não se isentam absolutamente de enfrentar lutas, às vezes as lágrimas serão inevitáveis. As perseguições serão inevitáveis. Mas o meu compromisso é com Deus. A minha prioridade é Deus. O meu compromisso é em evidenciar o amor de Deus, os ensinos do meu Senhor. E para isso, meus irmãos, eu preciso ser o que de fato Deus deseja que eu seja: um crente fiel, um crente extremamente digno e transparente, comprometido com esta vida piedosa. Em segundo lugar, o compromisso de Paulo era com a palavra. Percebam nos versículos 20 e 21, que Paulo diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo tinha compromisso com a palavra. Ah, como seria diferente a igreja se ela tivesse um santo procedimento em relação à palavra do Senhor. Se ela tivesse compromisso com a palavra do Senhor. Se ela tivesse um zelo, quem sabe, similar àquele zelo que temos para com aquele celular. Quem sabe, aquele zelo que temos por coisas que achamos ser coisas importantes na nossa vida. Ah, se nós tivéssemos esta inclinação de zelar, de cuidar, mas de nos nutrir, mergulhando nesta palavra que é santa e verdadeira. Nossa relação com a palavra nos leva a ensinar aos irmãos em toda a circunstância. Segundo Paulo, ele diz: olha, eu os ensinei exatamente aquilo que estava vivendo. Paulo não tem constrangimento em alinhar teoria e prática, prática e teoria. Paulo não tem nenhum empecilho em dizer que não se furtou de demonstrar o evangelho àqueles irmãos de maneira clara, objetiva, tanto falada quanto vivenciada. E hoje precisamos nós, meus irmãos, demonstrar esta palavra através das nossas atitudes, dos nossos gestos, dos nossos procedimentos, do nosso linguajar, para que Deus seja glorificado em nossa vida. Nossa relação com a palavra do Senhor nos aponta ao seu alvo universal de abrangência. Ele, Paulo, anunciou a Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, porque isto nos fala de proclamação, evangelização. Não apenas foram edificados, não apenas foram consolados, mas foram desafiados à pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê, na concepção paulina, é uma missão para a igreja de ontem, de hoje e do amanhã, enquanto ela estiver neste mundo. E eu temo, meus irmãos, que a igreja ela esteja obesa, sabe, de tanto conhecimento. Existem pessoas que conhecem muito das Escrituras, mas é hora da gente começar a partilhar, a dividir essa experiência de conversão, o ensino neotestamentário na pessoa de Cristo Jesus, para com aquelas pessoas que todos os dias nós nos esbarramos com elas. É no trabalho, nas ruas,
com os nossos vizinhos, e o que tem eles ouvido acerca de Cristo? Através de nós. O que tem eles ou elas ouvido desta palavra? Será que nós temos falado de Jesus a estas pessoas? Lembre-se que elas um dia irão partir. E o sangue destas pessoas o Senhor vai requerer, se nós nos furtarmos de falar de sua palavra. Pois entendemos que nossa relação com a palavra nos leva a focar os verdadeiros aspectos da salvação em Cristo Jesus. Primeiro, que Cristo veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Foi sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. Isto é a simplicidade do Evangelho. E as pessoas precisam saber em alto e bom som que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro caminho para o céu, a não ser através de Cristo Jesus. Aliás, e a nossa família? E a nossa família? Será que a nossa família tem conhecimento da salvação através de nós? E os nossos amigos? Mas se nós estamos vendo as pessoas partirem precocemente, será que isso não tem atinado-nos, não tem nos desafiado a abrir a nossa boca? Será que isso não nos basta como um alerta de que, meus irmãos, a vida é curta, é passageira? Então Paulo diz: meus irmãos, vocês de fato são testemunhas, testificando eu, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, que eles foram alcançados por esta graça, por este poder, pela dunamis, o Evangelho, poder de Deus para todo o que crê, tanto gregos quanto gentios, livres, cítares, ou seja, qualquer um que der abertura para esta palavra é alcançado pela graça e a misericórdia do Senhor. Nós somos incumbidos desta missão. Não serão os anjos que irão pregar o Evangelho, é a igreja do Senhor. É tempo de nos comprometermos com a evangelização. É tempo de nos comprometermos com a proclamação da palavra do Senhor, assim como Paulo estava comprometido, meus irmãos, desde o princípio, quando ele se rendeu a Cristo Jesus. Por isso, ele desafia aqueles líderes e, consequentemente, os liderados a se envolverem, a terem a proclamação da palavra de Deus como uma prioridade. Cultuar a Deus é bom. Estar na celebração é bom demais. Mas o que nós vamos fazer, meus irmãos, quando esta programação terminar? Reter esta palavra, guardá-la ou simplesmente arquivá-la, ou quem sabe descartá-la? Amanhã pessoas irão de fato serem colocadas na sua frente, irão falar de futebol, irão falar dos confrontos desse final de semana, dos times que estão disputando aí, não é? As vagas para Libertadores. Quem está lá embaixo, correndo da zona de rebaixamento. Amanhã o futebol vai estar em alta. Política nem se fala, porque todos os dias a gente ouve, reflete, a gente fica triste, a gente comenta. Quem sabe iremos falar do final de semana que nós tivemos. E Jesus, como é que fica nessa história? Como é que ficam as pessoas se elas não recebem a boa notícia? Elas ficam perdidas, permanecem perdidas e morrem perdidas, vão para o inferno. Porque a igreja, ela tem se esquecido da prioridade. Percebam, meus irmãos, que Paulo está extremamente preocupado.
para que aquela liderança não ficassem em cima, meus irmãos, apenas da adoração, do louvor, mas que ela também se preocupasse com a outra parte, a missão. Função é adorar, missão é pregar. A igreja adora e ela prega a palavra. Adoradores pregam a palavra. Adoradores vivem e pregam a palavra. Deus está esperando, irmãos adoradores, que preguem a sua palavra com ousadia, a sua palavra com maestria, com zelo, que viva esta palavra dia após dia, que a proclamem com ousadia, aqui, ali, acolá, para que as pessoas sejam notificadas que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vê o Pai se não for através de Jesus Cristo. É a única razão de estarmos aqui, irmãos. Não existe outra razão. Se a sua vida não for um altar, para que ela serve? Se você não se tornar um arauto, um pregoeiro da palavra de Deus, qual a razão de estarmos aqui? Nenhuma. Nenhuma. A nossa boca precisa dizer às pessoas que Jesus Cristo as ama, que Jesus Cristo é a única solução para os seus problemas, que Jesus Cristo quer mudar as suas vidas, porque somente Ele tem o poder e a autoridade de mudar a vida de um ser humano, assim como mudou a sua. Mas elas precisam serem notificadas. Amém? Irmãos, Paulo está preocupado com isso. O outro compromisso de Paulo, e ele revela aqueles líderes, encontra-se nos versículos 22 e 23. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Paulo tem compromisso com a égide ou a direção do Espírito Santo. Quem dirige a sua vida? São as motivações terrenas ou são as motivações celestiais? Paulo é motivado por aquilo que olhos nem viram, nem penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo é motivado pelo céu. Acreditem, tenho a certeza de Paulo. Paulo é um homem de firme convicção de que a sua vida está sendo soprada pelo Espírito Santo. Quem dirige seus passos é Deus, é o Espírito Santo. Por isso, há uma firme convicção de que ele não teme o que lhe pode acontecer. Quando você encontra crentes por aí, acovardados, temerosos, em dúvida, é porque, quem sabe, não estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Quem é dirigido pelo Espírito Santo enfrenta qualquer parada, não teme absolutamente nada. Quem é dirigido pelo Espírito Santo sabe que irá enfrentar dificuldades tremendas, até mesmo cadeias e tribulações. Mas, meus irmãos, é uma coisa que Paulo tem acentuado, arraigado no seu ser, é o que está escrito em Romanos 8, 26. Porque a nossa relação com o Espírito Santo nos levará ao constrangimento interior.
E esse constrangimento interior diz respeito, meus irmãos, a uma vida de comprometimento com Deus e sua palavra, com o Espírito Santo. E Paulo diz: eu digo isso com constrangimento em meu espírito, vou para Jerusalém, mas eu sei o que vai me acontecer. Irmãos, quem serve a Deus sabe o que vai lhe acontecer. Quem serve a Deus sabe o que vai lhe acontecer. Paulo tem essa certeza. Eu sei o que vai me acontecer. Eu sei que a vida do cristão é marcada por sofrimentos. Mas eu sei que o sofrimento ele é transitório, ele é passageiro. Eu sei que a glória eterna está reservada a mim e a todo aquele que nele crê em Cristo. E o que me motiva a prosseguir, a avançar, não são as bênçãos desta vida. Não são. O que nos motiva, ou o que deve nos motivar, não é o carrão do ano que ele pode me dar, o apartamento, a casa, ou seja, sei lá o que for. Não é isso. O que me motiva, meus irmãos, é saber que o céu está reservado para a minha vida. Quais são as motivações, as reais motivações do seu coração? Desarraigue, tire essas motivações mesquinhas, apequenadas. Sirva a Deus não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. Muda esta concepção apequenada, medíocre. Quando você e eu, e você que está nos assistindo agora, quando você mudar esta concepção, essa falácia, Ele rasga os céus. Ele supre as nossas necessidades, as tuas necessidades. Porque Ele sabe do que nós precisamos. Se a minha motivação é o céu, eu não apenas estarei marchando para lá sozinho, mas eu quero levar a multidão comigo. Se a minha motivação é o céu, eu devo vivê-lo aqui, mesmo que diante das cadeias das tribulações, numa dependência extraordinária, profunda, do Espírito Santo. E Paulo diz: eu sei o que vai me acontecer. Eu sei que ciladas me asseguram e me esperam, cadeias e tribulações. Mas, meus irmãos, quem é que pode nos separar do amor de Deus? Quem? Ninguém. Paulo fez essa canção, quando diz: quem nos separará do amor de Deus? Quem? Quem nos separa do amor de Deus? Ninguém, irmãos. Nada e ninguém. Pois Paulo está certo que nem mesmo a morte, nem a vida, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Eu estou certo, diz Paulo. Paulo é um homem de uma convicção irrefutável. E quantos crentes estão hoje vacilando, pessoas titubeando? Porque, irmãos, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. E para ser dirigido pelo Espírito Santo tem que ser cheio do Espírito Santo. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos desalojar sentimentos mesquinhos que imperam, que estão entronizados no mais profundo do nosso ser. E entronizar a Jesus. A Jesus.
Eu estava hoje lembrando de um cântico antigo que dizia assim: Jesus, te entronizamos, declaramos que és reis. Lembra? Que és reis. Entronizamos a Jesus, que Ele é rei. Jesus no centro, Jesus entronizado, meus irmãos, Jesus no centro das nossas vidas. Então nós iremos enfrentar, quem sabe, cadeias, tribulações, perseguições, convencidos de que nada e ninguém nos separa do amor de Deus. Nossa relação com o Espírito Santo nos dá encorajamento para enfrentarmos o sofrimento e vencê-los para a glória do Senhor. Por último, o compromisso com a linha de chegada. Eu gosto disso daqui, irmãos. Compromisso com a linha de chegada. Quando Paulo chama aqueles irmãos, lá em Mileto, antes de passar por Cesareia, porque Paulo vai para Cesareia, depois vai para Jerusalém, lá será ele julgado, os irmãos sabem disso. Paulo está dizendo o seguinte: meus queridos líderes, transmitam à igreja em Éfeso que se comprometam com a chegada. Sair é fácil, o difícil é chegar. Discerna esta palavra espiritualmente agora. Aguce os teus ouvidos. A linha de chegada pode estar perto para alguns e distante de outros. E alguns nem saíram do seu lugar. Mas muitos saíram e estão cambaleantes. Estão, quem sabe, desanimados, desestimulados, frios, apáticos na fé. Ouvindo a palavra como se ela não tivesse poder. E Paulo diz que alguns ouviriam a palavra como se tivesse coceira nos ouvidos, ou seja, impacientemente. Sabe por quê? Porque nós, às vezes, estamos, meus irmãos, equivocados em muitas coisas e não chegar na linha final é o objetivo de Satanás. Que a igreja, você e eu, nós, não prossigamos para o alvo. Que nós não cruzemos a linha de chegada. Que desistamos da caminhada. E quanta gente está desmaiando pela estrada da vida. Quantas pessoas se arrastando e algumas que já pararam. Paulo está dizendo, meus irmãos, compromisso com a linha de chegada. E ele mesmo diz, versículo 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete o que, igreja? E o ministério de quem? Tudo que você tem é de quem? A tua família é de quem? O teu emprego é de quem? As tuas finanças é de quem? Ei, o teu ministério é de quem? Eita, baixinho. O teu ministério é de quem? Eu vou além. E a vida que você diz que tem é de quem? Viva para Ele. Nós não temos é nada, irmãos. Você vê que nós somos o povo mais pobre da face da terra, mais rico ao mesmo tempo?
É uma incógnita. Mas é verdade. Nós somos apenas mordomos, administradores. Agora tem uma coisa que Paulo nos estimula aqui. Olha, eu só desejo uma coisa: é cumprir a minha carreira e o ministério. Duas coisas. Paulo se preocupa com a missão e se preocupa, sobretudo, com a sua devoção. Devoção e missão. Missão e devoção. Ora, o que é isso? Primeiro, eu tenho que me manter santo. Santidade. Eu tenho que me manter firme, comprometido com Deus para enfrentar as agruras da vida cristã. Segundo, Paulo está comprometido com aquilo que ele recebeu de Deus, seu ministério. Todos nós temos um ministério aqui. Ninguém aqui não tem nada que um dia não vá apresentar a Deus. Ministério é aquilo que Deus nos confiou. Quer ver uma coisa? Uma mãe tem um ministério. Qual é o ministério da mãe? Cuidar dos filhos. Toda esposa tem um ministério. Qual é o ministério da esposa? Os filhos têm um ministério. Qual é o papel dos filhos? Qual é o ministério dos filhos? Honrar pai e mãe. Todo esposo tem um ministério. Qual é o ministério do esposo? Ser cabeça da família, ser um bom marido, provedor da sua casa, mantenedor da sua casa em todos os aspectos. Qual é o ministério de um pai? Ensinar os seus filhos. E aí, meus irmãos, todos os maridos têm um ministério que é amar, respeitar e honrar a sua esposa. Agora acredite, um dia você vai dar conta de tudo isso. Um dia Deus vai pedir contas daquilo que Ele te confiou. Porque quando falamos em ministério, pensamos logo na igreja. Eu tenho um ministério na igreja também, claro, ministério eclesiástico, claro. Mas ministério é aquilo que o Senhor nos confiou, para que nós pudéssemos e possamos um dia prestar contas a Ele. Isso é sério, irmãos. No caso de Paulo, ele recebeu o ministério apostólico. E ele tem esse cuidado de cumpri-lo com zelo, com ardor e fervor em seu coração. Mas, meus irmãos, Paulo também tem uma preocupação de cumprir a sua missão, de cruzar a linha de chegada. E nossa relação com a linha de chegada se dá pelo fato de nunca invertermos os valores. Nossa relação com a linha de chegada nos faz desconsiderar o valor da própria vida. Nossa linha de chegada, meus irmãos, nos faz considerar importante completar a carreira e o ministério. Por isso que Paulo, quando chega no final da sua vida, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Curve a sua cabeça em nome de Jesus.